Vamos lá, pessoal. Vamos tratar nessa aula 13, né? A respeito dos crimes falimentares, tá? Então, é um professor de direito empresarial falando de crimes falimentares. Eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, já que a maioria das condutas que a gente vê praticado ali durante o processo falimentar, ou mesmo antes, pode vir a configurar aí um crime falimentar, tá? Então, vamos tratar ali do final da lei que trata dos crimes falimentares. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é porque a própria terminologia de crimes falimentares ela está um pouco em desuso, né? Está caindo em desuso, não mais se justificaria pelo fato de que os crimes eles vão ocorrer não só ali na falência, mas também na recuperação judicial, na recuperação extrajudicial. Portanto, falar apenas de crimes falimentares estaria limitando, né, a quantidade de crimes que são tratados ali na lei de falência. Outro ponto de partida, e é importante vocês assimilarem isso aí, inclusive vai cair na prova, tem uma questão sobre isso, é a respeito aí da condição objetiva de punibilidade, né? Condição objetiva de punibilidade. No artigo 180 da Lei de Falência, está estabelecido que a sentença que decreta a falência e concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nessa lei. Novamente, a sentença que decreta falência concede a recuperação judicial ou extrajudicial é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas na lei de falência. Significa dizer que, sem a sentença de quebra, o sujeito não vai ser punido. Dê uma olhada, por exemplo, nesse crime de favorecimento a credores, né? Deixa eu botar aqui. Esse aqui, favorecimento a credores. Praticar antes ou depois da sentença que decreta falência, que concede a recuperação judicial ou homologa plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação destinado a favorecer um ou mais credores, né? Destinado a favorecer um ou mais credores. Deixa eu voltar a carregar de novo, pronto. É o famoso aí favorecimento de credores. Veja, mas é condição para que ocorra punibilidade a decretação da sentença. Se o sujeito favorece algum credor, mas não houve decretação de falência, não houve decretação de recuperação judicial, né? Isso não vai surtir nenhum efeito. Né? Segue a vida empresarial normalmente, tá? Então, a sentença que decreta a falência ou a recuperação judicial, extrajudicial, é muito importante nesse caso, como condição de punibilidade, tá? Esse é um ponto. O outro ponto, vou voltar aqui, o outro ponto é o seguinte, em se tratando dos crimes pré-falimentares, veja que o artigo ele fala praticar antes ou depois da sentença que decreta a falência. Se você praticou antes, você está diante de chamado um crime pré-falimentar. Se praticou depois, você está diante de um crime pós-falimentar. Tá? No caso dos crimes pré-falimentares, não há dúvida de que a sentença que decreta a falência é condição objetiva de punibilidade. É condição, não é um elemento exterior à conduta proibida. Um acontecimento futuro e incerto. Você não sabe se vai falir ou se não vai. É um elemento externo à conduta do agente. Aí sim, efetivamente, é uma condição objetiva de punibilidade. Agora, nos crimes pós-falimentares, a doutrina ela é unânime em afirmar que, neste caso, um crime, se a conduta foi praticada depois que ocorreu a sentença de decretação de falência, por exemplo, essa sentença ela é elemento do fato típico. Ela é elemento do fato típico. Ora, como assim elemento do fato típico? Sendo elemento do fato típico, gente, ela
tem que ser conhecida pelo agente. Ao, por exemplo, favorecer algum terceiro ou terceiro a ser favorecido, o terceiro que é favorecido também, ele vai ser sujeito ativo e vai ser responsabilizado. Quando a pessoa pratica o ato, ele tem que ter conhecimento do elemento do fato típico, de todos os elementos, para que fique caracterizado o dolo, né? A vontade livre e consciente de se portar conforme está descrito ali no tipo. Então, o agente, nesse caso, quando o fato ele é depois da sentença, eu favoreci credores depois da sentença de quebra. O agente ele deve ter consciência da existência da sentença. Antes não tem como. Realmente, antes da decretação, não tem como, porque eu nem sei se vai haver essa decretação. Então, é importante fazer essa distinção. Importante fazer essa distinção. Vai ser condição objetiva de punibilidade, a sentença que decreta falência é a condição objetiva de punibilidade se o fato ocorreu antes dessa sentença. Se ocorreu depois, essa sentença ela é elemento do fato típico. O sujeito, portanto, nesse caso, tem que ter conhecimento da quebra, da falência da empresa, ou que ela está em recuperação judicial e extrajudicial, e se portar conforme o tipo, né? Vontade livre e consciente de se portar conforme o tipo penal, né? Atingindo aquele resultado, tá? Então fiquem atentos a esse elemento aí.